Hoje a gente tem um daqueles vídeos em que a gente faz uma análise cabalística de um versículo bíblico. No caso, o versículo 2 do Salmo 100. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Cá estamos no local habitual, cenário habitual, depois de um longo e tenebroso inverno. Vocês devem ter visto que os últimos vídeos foram todos aí com cenário diferente, né? Tive uma semana, uns dias aí super corridos, mas pronto, finalmente tudo certo, tudo de volta, tudo continuando. E como vocês viram no vídeo de ontem, celebrando o 9º ano de leitura do canal. Essa semana aí estamos fazendo aniversário. Hoje nós vamos focar nos parágrafos de 94 a 96 da porção de Terça V, e estamos no 9º ano de leitura. Bem, o Zohar vai pegar para analisar um versículo muito legal, né, que aliás foi mote para um livro meu, né, chamado Felicidade e Cabalá. E o mote do livro e o salmo é o Salmo 102, capítulo 100, versículo 2, que diz o seguinte: sirva ao Eterno com alegria, né, com júbilo, venha diante de sua presença com cantar. Então vamos começar como geralmente a gente faz, no sentido literal do que nós estamos falando. Que quando você vai servir ao Eterno, você tem que fazer isso com alegria. Ou talvez melhor, não quando você vai servir, mas que servir ao Eterno é algo feito com alegria. Né? Você não consegue servir ao Eterno, você não consegue estar realmente fazendo o seu serviço espiritual ou religioso, se quiser chamar assim, num estado de ânimo abatido, num estado depressivo. É como se a gente falasse assim, num bom português, tristeza não combina com espiritualidade. As coisas não coadunam, né? Então, se você quer estar no caminho espiritual, se você quer estar conectado com o Eterno, você tem que estar com alegria. Obviamente, a gente sabe que tem, como eu falei aí, inclusive no vídeo do domingo, né, da energia semanal, a gente tem momentos de dificuldade, isso também faz parte da vida, da espiritualidade, mas isso a Kabbalah entende como momentos justamente de talvez uma desconexão. São aqueles momentos que a gente está numa baixa, talvez ganhando ali forças para depois ir para uma alta e se preparar para esse momento maior de conexão. Mas a Kabbalah não tem essa tendência de valorizar, né? Ah, meu Deus, como é bom o momento de tristeza, de solidão, de isolamento. Não, essas coisas são vistas como algo realmente negativo. Bom, então esse é o literal, né? Agora, o que isso simboliza do ponto de vista cabalístico mais profundo? Por que essa instrução do rei Davi de que é importante servir a Deus com alegria e chegar diante dele com cantos? Bom, as duas alusões aqui, vai dizer o Zohar, são a Malhut, né? Se você lembrar do vídeo de ontem, se já conhecer um pouquinho mais de Kabbalah, já sabe disso. Tudo quando a gente fala de usar a voz, de falar, de recitar palavras, rezar, orar, cantar, é uma alusão a Malhut. Então, o próprio rei Davi, né, quando ele fala disso nos Salmos, e ele mesmo é uma carruagem da Sefirá de Malhut. Então, nesse versículo em especial, o que o rei Davi está dizendo, basicamente? Como é que a gente pode trabalhar melhor a energia de Malhut? Por que eu digo trabalhar melhor? E aí o Zohar continua explicando os detalhes técnicos. A Malhut, em geral, não é lá o local que mais tem a energia de alegria que nós estamos falando. O mais normal de Malhut é ser um local de dificuldade, de tristeza, de dores. A gente chama na Kabbalah isso de julgamento, né? De Gevurot. Então, Malhut é um local, se a gente comparar com a Lua, por exemplo, no vídeo de ontem, que não tem lá muita luz. E faz parte do nosso trabalho reverter isso. Nós temos que fazer essa inversão. Como? Trazendo alegria, portanto, para esse mundo que não é lá de muita alegria. A gente tem que tentar injetar alegria num mundo que é mais de dor e de sofrimento. Bom, quando nós conseguimos fazer isso, e aí a gente está discutindo essa semana, pelo menos ontem e hoje, como, a gente está trazendo, diz o Zohar, uma luz especial da Sefirá de Biná. Então, não é lá uma coisa muito fácil de fazer, tá? Também não é impossível, mas quando a gente consegue, a gente estabelece essa conexão especial. A Sefirá de Biná manda uma energia diretamente para Malhut. O que eu quero dizer diretamente? Pulando todo o meio da árvore da vida. É como se fosse um bypass, né? Um atalho, né? Um curto-circuito do bem. A energia vai diretamente para Malhut. E aí o Zohar diz que Malhut se ilumina de um modo
que é como se você imaginasse assim, imagina que uma pedra vira uma pedra preciosa, né? Uma pedra de jardim, sei lá, virou de repente um diamante. É isso que acontece. A gente consegue reverter de tal modo a energia de Malkuth que a gente está realmente transformando o mundo, né, de uma maneira aí revolucionária. E isso é feito, o Salmo dá uma indicação, um dos jeitos de fazer isso é com cantar, né? Porque, obviamente, o cantar geralmente está ligado à alegria. É claro que você pode ter canções um pouco mais fúnebres, um pouco mais tristes, mas, em geral, o cantar tem a ver com alegria. Bom, e aí tem uma lição mais interessante, ou tão interessante quanto, que o Zohar diz que é o seguinte, quando você faz isso, então, e você começa a trazer alegria para Malhut, começa a injetar essa luz especial em Binah, algo muito interessante acontece, que a gente chama na Kabbalah de a confusão do adversário. Quem que é o adversário? É o termo hebraico para Satan. Literalmente a tradução é essa, né? O Satan é o opositor, o adversário. E é uma força que a Kabbalah diz, não vou entrar aqui em muitos detalhes, que existe aí no mundo, e a função dela é trazer os julgamentos que eu falei, né? Por exemplo, Malhut, que é um lugar que tem muito julgamento, é muito normal o Satan estar ativo, né? Trabalhando e voando por aí, fazendo as suas seu trabalho, seu ofício. Mas, então, quando isso acontece, é muito normal que ele acuse a gente, que ele traga esses julgamentos, e a gente, portanto, pode se conectar com todo o oposto do que a gente está falando. E, em especial, tem épocas do ano em que isso pode acontecer, diz o Zohar. Por exemplo, a gente tem aquele famoso período judaico do Rosh Hashanah, do Yom Kippur, né? Que o pessoal chama de Ano Novo, Dia da Expiação. E nesses momentos, então, o Satã está particularmente forte. É como se ele tivesse assim com sangue nos olhos, né? Tá? Ele está extremamente afiado para fazer o trabalho dele. E nessas horas, portanto, quase que numa lei de ação e reação ou de compensação, é que é importante a gente reverter essa energia. Sabendo que o Satã está ativa, é como se a gente tivesse que desviar do julgamento ou reverter o julgamento mesmo. Então, nesses momentos é que é extremamente importante a gente trazer alegria, a gente usar esses conceitos. Então, por exemplo, né, pode ser algo aí meio paradoxal, mas para quem conhece a ideia do Yom Kippur, talvez a maioria das pessoas associe a ideia do Yom Kippur com algo pesaroso, né, um dia de expiação, de sofrimento, vou fazer jejum, tenho que tirar as culpas, tal. A Kabbalah vai dizer o contrário. É justamente um dia que a gente tem que se sentir muito alegre, muito feliz, porque a gente está com a chance de poder, com isso, se eu conseguir sentir essa alegria, essa felicidade, remover o poder dessa acusação, desse acusador. Então, como eu disse, a alegria confunde o acusador. Esse é o conceito que o Zohar quer trazer. Quanto mais a gente puder injetar alegria na vida e no mundo, a gente está confundindo um anjo que foi criado justamente para trazer problema, vamos chamar assim, né? Dificuldade. E aí, então, aqui a gente está tendo basicamente uma fórmula, né, cabalística, milenar, de como viver melhor. Quando você puder se conectar com a alegria, quanto mais você puder se conectar, menos você se conecta com o outro lado. Como eu disse, é quase que uma lei de ação e reação e de compensação. No fundo, a lei é extremamente simples, né? Mas às vezes a gente não aplica isso. Sabe, às vezes, aquela coisa que é óbvia, mas ninguém fala ou precisa falar o óbvio? Me parece que é um desses tipos de lição aqui, né? Se você não consegue conectar com a alegria, você está alimentando o Satã. Cada vez que você está conectando com essa energia um pouco mais densa de julgamento, você está dando força para ele. Portanto, vem o Zohar e diz, sirva ao Eterno com alegria. E aí veja o próprio início do versículo. Você então está conectando com o Eterno e não com o Satã, né? Bom, então fica aí a dica. É isso que temos para hoje. Espero que tenham gostado. Como sempre, fique à vontade para deixar aí os comentários e a gente se vê no vídeo de amanhã, se Deus quiser. Um beijo grande a todos, um bom dia a todos e tudo de bom.